1º de setembro de 2026. Essa data, marca uma mudança gigante no mundo da tecnologia. O John Ternus vai assumir o comando da empresa mais valiosa do mundo. Aquela marca quase inacreditável dos 4 trilhões de dólares, né? É um número surreal. Sim, é muito surreal. E a questão principal aqui é que ele não está só recebendo as chaves de um cofre bilionário. Ele está pegando, uma verdadeira bomba relógio mesmo. Totalmente. Porque pensa bem, ele é um cara que foi focado em hardware a vida inteira. Ele é o mestre da engenharia física e agora a guerra é completamente outra. Exato, é uma guerra silenciosa por software, serviços, inteligência artificial e muita regulação global. E para o nosso mergulho de hoje, a gente colocou um material fantástico sobre a mesa. Materiais bem densos, por sinal. Verdade. A gente cruzou os dados de um relatório super detalhado do TechCrunch sobre essa troca de cadeiras entre o Tim Cook e o John Ternus, com uma análise estratégica profunda sobre como isso impacta a disputa pelo controle digital na internet. E a nossa missão com essa análise não é só ficar relatando quem senta em qual cadeira no conselho de administração. Com certeza não. A ideia é decifrar o que essa movimentação toda sinaliza sobre o futuro da tecnologia. Quem vai mandar na próxima década? Será que a internet vai continuar sendo um jardim murado bem restrito ou vai ser forçada a virar uma praça pública? Certo, vamos desempacotar isso, começando por essa divisão de poder que vai rolar agora em setembro. Bom, para entender o peso do que está em jogo, a gente tem que olhar para os cargos em si. O Thanos, assumindo como CEO, ele deixa de ser só o gênio do alumínio e do vidro ali. Ele sai do desenvolvimento de produto. Isso, e vai direto para as trincheiras operacionais. É ele quem vai liderar o dia a dia, ditar o que recebe mais recurso e comandar a operação. E o Tim Cook, por outro lado, vai para a posição de Executive Chairman. Que é um cargo mais focado no conselho, certo? Ele não está se aposentando para ir jogar golfe. Longe disso. Como Executive Chairman, ele sobe para uma camada de articulação estratégica. Ele vai cuidar da visão de longo prazo e principalmente da geopolítica. E o legado que ele deixa para o Ternus na cadeira de CEO é absurdo. É um peso enorme. Demais. Nesses 15 anos de reinado, o Cook pegou uma empresa que já era gigante e multiplicou o valor de mercado em mais de 11 vezes. E no meio do caminho, acumulou uma fortuna pessoal que as fontes estimam em uns 3 bilhões de dólares. Nossa, são números até difíceis de processar. Mas aí entra a minha maior dúvida sobre essa transição toda. O John Ternus construiu a reputação dele inteirinha na divisão de peças físicas. Ele é o cara do hardware. Sim, a parte palpável da tecnologia. Isso, ele liderou o iPhone, o iPad, o Mac, o Apple Watch, os AirPods e até aquele Vision Pro, que tomou muita crítica. Ele é, na essência dele, um construtor de máquinas. Mas se a gente olhar para o mercado agora, as maiores ameaças e os maiores lucros estão nos serviços. E na inteligência artificial, né? Com certeza. Então, não é super contraintuitivo colocar o especialista em peças de metal e silício no comando absoluto quando o campo de batalha migrou real para o software. Essa é a grande charada estratégica da coisa. A resposta para isso revela o dogma central lá de dentro. Colocar o Ternus como CEO sinaliza que eles ainda acreditam cegamente que o hardware é a única alavanca real de poder. A tese de que, se você controla o aparelho, você dita as regras. Exatamente. Se o seu dispositivo está no bolso de bilhões de pessoas, você controla o gargalo. Só que a sua observação está perfeita, porque o Ternus está assumindo num momento em que essa tese do hardware está sendo atacada de todos os lados possíveis. É um campo minado regulatório de proporções épicas, né? E isso nos leva direto para a primeira grande pressão que eles estão vivendo. A guerra antitrust e o controle absoluto da Apple Store. A percepção pública mudou muito rápido. Sim, eles deixaram de ser vistos só como criadores de ferramentas legais e passaram a ser tratados por vários governos como um monopólio bem predatório. O caso da Epic Games foi o grande ponto de ignição de tudo isso. Sem dúvida. A Epic foi a primeira a desafiar aquela taxa de 30% sobre as vendas, sabe?
E quando o tribunal julgou a questão, não chamou a empresa de monopólio clássico, mas deu um golpe cirúrgico. Mandou permitir link externo para pagamento. Isso. Obrigou a liberar que os desenvolvedores mostrassem outros meios de pagamento fora do sistema da loja. Mas aí a resposta deles para essa ordem judicial foi o que eu, como observadora, que considero uma aula de obediência maliciosa. Eles basicamente falaram tipo, beleza, vocês podem usar links externos, mas a gente vai monitorar essas transações e cobrar 27% de comissão do mesmo jeito. Pois é, e foi aí que a justiça perdeu a paciência. Porque matematicamente, se você cobra 27% e o desenvolvedor ainda tem que pagar a taxa do cartão de crédito por fora, fica mais caro do que usar os 30% oficiais. É quase um deboche com a decisão. Totalmente. E isso gerou acusações fortíssimas de desacato. Eles tentaram apelar, mas foi negado até 2025, e agora o caso está indo para a Suprema Corte americana. E como se a Suprema Corte não fosse dor de cabeça suficiente, ainda teve o processo massivo do Departamento de Justiça americano em março de 2024, e pelo que as nossas fontes detalham, a acusação vai muito além da taxa. Vai mesmo. O governo acusa a empresa de travar o ecossistema de propósito, com restrições de software só para impedir que as pessoas mudem para os celulares da concorrência. E isso espalhou pelo mundo. O relatório até cita uma multa absurda de 38 bilhões de dólares que está sendo desenhada na Índia. E o detalhe mais louco disso, eles têm só 9% de participação de mercado na Índia. É fascinante. Quando um país ameaça uma multa bilionária numa empresa que nem é a líder isolada no mercado local, fica muito claro que o modelo de negócios de controlar a loja virou um alvo geopolítico gigante. Falando em geopolítica, o relatório aprofunda bastante na dependência que eles têm da cadeia de suprimentos da China. E sendo bem neutra aqui, trazendo só os fatos dos documentos, o Tim Cook precisou de muito malabarismo para lidar com isso, né? Um malabarismo absurdo. O Cook guiou a empresa por 2 administrações do Trump e uma do Biden sem grandes perdas. O próprio Trump elogiou ele outro dia, chamando ele de um cara incrível pela habilidade de evitar tarifas. Mas a gente sabe que isso teve um custo. Manter essas fábricas chinesas funcionando exigiu algumas concessões bem controversas, tipo remover aplicativos de VPN da loja para impedir que as pessoas passassem pela censura e hospedar dados em servidores estatais lá na China. É sobrevivência nua e crua. Eles não têm como desligar a infraestrutura na Ásia do nada. E soma isso com a crise interna. Executivos grandes saindo da empresa e o Vision Pro não vendendo esperado. Então, tentando resumir esse primeiro bloco, o Tim Cook é um mestre em girar pratinhos naquelas varas, equilibrando governo, justiça, fornecedor. É uma ótima analogia. Será que o Ternos tem essa habilidade toda? Ou é exatamente por isso que o Cook está ficando no conselho para segurar esses pratos, enquanto o Ternos só foca no produto? A leitura das fontes indica exatamente isso. O Cook segura os processos para não deixar os pratos caírem e o Ternos tenta manter o encanto do hardware. Mas para entender por que está todo mundo tentando derrubar os pratos deles, a gente precisa olhar para os conceitos básicos dessa fortaleza. O famoso ecossistema fechado. Isso, que é quando uma única empresa controla tudo. O aparelho físico, o software, a distribuição de aplicativos e as regras de como tudo funciona lá dentro. Eu tenho uma analogia excelente aqui para nossa audiência entender bem isso. Pensa na empresa hoje como um condomínio de altíssimo padrão. Sabe, daqueles bem exclusivos. Certo. É lindo, super seguro, tudo funciona perfeitamente bem, tem muita eficiência, mas o regulamento do condomínio, quem pode passar pela portaria, as taxas de manutenção, tudo isso fica na mão exclusiva do síndico, da administração. E o fascinante aí é o papel do porteiro, o gatekeeper. Ele decide quem entra. Se o encanador quiser ir lá consertar uma pia, ele precisa pagar 30% do serviço na portaria só pelo privilégio de chegar no morador. Exato. E se o encanador reclamar, ele é expulso do condomínio. A App Store funciona assim. Ela não é só uma lojinha, ela é um ponto de controle absoluto sobre acesso e, principalmente, sobre os pagamentos. E isso acontece porque eles dominam o que a gente chama de camada de interface. Eles são a barreira visual e interativa entre o usuário e a internet como um todo. Perfeito. Essa concentração de poder é o que gera todas as multas e processos. E é justamente esse controle que outras frentes da tecnologia estão tentando quebrar. É aí
que a Web3 entra na história. E aqui a gente precisa ser bem direto. Tirando todo aquele hype, promessa exagerada que o pessoal faz de criptomoeda, a Web3 não é tipo o oposto dessa grande empresa de tecnologia, mas é uma tentativa real de construir uma internet com menos plataformas centrais. Reduzindo o poder do intermediário, do porteiro. A Web3 tenta responder algumas perguntas bem pesadas de infraestrutura. Tipo quem realmente é dono dos ativos digitais, né? E de quem é a identidade online da pessoa. Quem pode construir inovações sem pedir benção para o dono da plataforma? Exatamente. O conceito de propriedade digital é vital aqui. Hoje, no modelo tradicional, se o condomínio te bloquear amanhã, você perde seus filmes, seus jogos e seus dados. Porque você não é dono dos arquivos. Você só tem uma licença de acesso nos servidores deles. E a Web3 propõe que o ativo digital seja seu de verdade. E junto com isso vem o conceito da interoperabilidade. Que é a ideia de diferentes sistemas conseguirem conversar entre si sem barreiras artificiais. Podendo transitar seus dados de uma plataforma para outra. Basicamente é o debate clássico entre centralização e descentralização, certo? É o cerne da questão. A centralização é hipereficiente e segura, e a descentralização quer devolver autonomia para a pessoa. Mas olha, eu vou ter que ser a advogada do diabo agora, porque a teoria é linda, mas na prática, cidades abertas não costumam ser muito mais caóticas e perigosas do que os condomínios fechados. A gente tem que pensar em como equilibrar a eficiência e a autonomia, porque o usuário médio adora a conveniência do condomínio. Você tem toda a razão. A usabilidade da Web3 ainda é bem ruim para o grande público. E para ser bem honesto, a maior ameaça para o império do John Turners hoje não é a descentralização da Web3. Ah, então é aí que a gente chega no verdadeiro pesadelo deles. Isso mesmo, a inteligência artificial. Nossa, o fator IA é o que tem o poder de mudar o jogo todo de novo. Os relatórios até citam que o chefe de inteligência artificial deles acabou de pedir as contas agora, nesse mês. Pois é, o John Gianandrea. Anos de atrasos para lançar uma assistente de voz que realmente funcionasse. E eles sempre tiveram muito orgulho de desenvolver tudo em casa, mas acabaram tendo que fechar parceria com o Gemini do Google e com a OpenAI do ChatGPT para não ficarem para trás. Ter que depender do cérebro do concorrente para o seu principal produto é um sinal de alerta vermelho piscando. Mas a hipótese mais assustadora que os analistas apontam nem é essa. São os tais dos agentes de IA. Esse conceito muda muito a forma como a gente entende os aplicativos. Explica pra gente como funcionam esses agentes. Claro. Um agente de IA é um sistema autônomo. Ele não só te dá uma resposta de texto, ele navega pelos serviços e executa tarefas reais por você. Certo. Então imagina que você quer reservar um voo. Em vez de você destravar o celular, procurar o ícone da companhia aérea, abrir, digitar os dados e colocar o cartão, você só fala para o seu agente de IA reservar sua passagem de sempre para São Paulo. O agente vai nos bastidores da internet, se conecta direto com a companhia e faz a compra sozinho. Peraí, então a tela do meu celular pode ficar até desligada enquanto isso acontece? Exatamente. Ele não precisa abrir a interface visual do aplicativo. Caramba, então o que isso significa para o mercado? Se a IA da OpenAI resolve a minha vida inteira nos bastidores sem eu tocar na tela, a loja de aplicativos deles vira tipo um shopping fantasma. Perfeito. Vira uma cidade abandonada. E o smartphone super caro e poderoso vira só um pedaço de vidro inútil. E o principal, onde que a empresa vai conseguir cobrar a taxa de 30% se eu nem abrir o aplicativo para pagar? Esse é o checkmate. O modelo clássico de distribuição simplesmente desmorona. A disputa de poder digital não está mais em quem faz a tela mais bonita, mas em quem treina o agente invisível mais inteligente. E é esse o campo minado que o Ternos está assumindo. Essa é de explodir a cabeça. Isso conecta perfeitamente as peças do nosso tabuleiro. A transição não é só sobre lançar o próximo celular. Eles estão apertados em 3 frentes gigantes. Sim, a pressão dos tribunais para abrir as regras, a Web3 tentando mudar como a gente entende propriedade digital e a inteligência artificial ameaçando deixar a interface inteira irrelevante. E isso dita o futuro de todo mundo que usa internet. O que me deixa com uma reflexão enorme para dividir com quem está ouvindo a gente.
Qual é a teoria? A gente tem que pensar se o futuro vai ser dominado por esses agentes de IA resolvendo tudo pra gente em segundo plano. Será que a internet vai ficar ainda mais integrada, inteligente, invisível, igualzinho aquele condomínio de luxo onde você não precisa se preocupar com nada? É uma possibilidade muito forte. Ou será que com tantas tecnologias novas e processos judiciais, a internet vai ser forçada a virar um ambiente totalmente aberto, portátil, interoperável, onde aqueles muros gigantes que as plataformas construíram nos últimos anos simplesmente vão deixar de fazer sentido na nossa vida? Olha, é a pergunta de 1 bilhão, ou melhor, de 4 trilhões de dólares. Acompanhar quem vai ganhar essa guerra de poder digital é essencial agora. Sem dúvida alguma. E a gente vai ficar de olho nisso tudo. Fica a reflexão para todo mundo ir pensando a respeito. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente. Foi ótimo discutir tudo isso hoje. Foi sim. Um abraço para todo mundo e até a nossa próxima discussão.